paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindo ao canal Evangelho Verdadeiro. Se inscreva nesse canal, compartilhe o nosso trabalho para que a gente alcance o mundo e que a gente alcance as nações. Então vamos lá mais uma vez ao Minuto Palavra. E o tema de hoje é um tema gostoso, ou seja, o que é pecado? A gente ouve falar de pecado direto, tanto meio secular como meio religioso fala de pecado. Pecado, mas o que é pecado? Então vamos tentar entender aqui de forma bem compactada. O pecado, ele é um termo muito abrangente na Bíblia. Ou seja, é um termo muito complexo, muito vasto. Então ele vai ganhando nomes no decorrer da narrativa bíblica para poder tentar ilustrar o que é esse algo que é abstrato, é uma ação, Então como definir uma ação? Então o pecado, por ele ser abrangente, por ele ser um processo vasto, ele vai ganhando nomes para a gente poder entender que processo é esse. E exemplos aqui. Uma hora a Bíblia chama o pecado de transgressão, outra hora a Bíblia chama o pecado de iniquidade, então ele vai ganhando nomes. E cada uma dessas palavras, dentro do seu conceito etimológico, a gente consegue entender uma faceta do pecado. Então por isso que ele ganha esses nomes, para em cada uma dessas palavras a gente entender uma particularidade do pecado. Então o termo pecado é tão vasto que na teologia se ganha uma disciplina para tratar justamente esse tema. E o nome dessa disciplina é armatiologia. Então veja como é um termo abrangente, se entender. Porque o impacto dele na criação de Deus é muito grande. Então é um assunto complexo. Então não vai ser em 5 minutos que a gente vai conseguir aqui satisfazer todos os preceitos e conceitos do pecado. Mas vamos pegar, para a gente entender o que é pecado, a palavra pecado no Novo Testamento. Então a palavra pecado no Novo Testamento, como o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra que se traduz para a língua portuguesa como pecado é armatia. Então o grego, para falar sobre pecado, usa armatia. E essa palavra, quando a gente vai pegar o significado, ela tem como significado errar o alvo, sair do caminho. Então o que é que a gente entende? Que o pecado é nada mais, nada menos do que eu errar o alvo. Então, ou seja, tem um alvo estabelecido por Deus para a humanidade ao percorrer, atingir e alcançar. E o pecado é justamente a gente errar o alvo. E Deus tem estabelecido um caminho para a humanidade andar. E o pecado é justamente sair do caminho, errar o caminho. Então esse é o significado da palavra armatia, de forma bem resumida. Então, para ficar mais metodológico, mais didático, como o pecado é muito abrangente, vamos tentar entender o pecado como dívida. O pecado, ele tem essa característica de dívida. Tem um vídeo aqui na playlist Minuto Palavra que tenta responder a seguinte pergunta: por que devemos obedecer a Deus? E lá a gente apresenta que toda vez que a gente desobedece a Deus, nós estamos entrando em dívida porque nós devemos obedecer. Então toda vez que não obedecemos, estamos devendo algo a Deus, que seria obediência. Então o pecado nada mais é do que entrar em dívida com Deus. Pode-se soar algo tranquilo, mas tem um impacto grandioso. Como é que paga essa dívida? Toda dívida ela tem que ser paga. Então aí é que está o problema. No livro de Gênesis, já no capítulo de número 2, versículo de número 17, o próprio Deus estabelece a forma de pagamento dessa dívida, que é morrendo. Ou seja, no dia que dela comerdes, ou seja, desobedecerdes, certamente morrerás. Você veja que Deus não usa um verbo probabilístico, ele usa um verbo exato. O que seria um verbo probabilístico? Ocasionalmente morrerás, provavelmente morrerás, que aí entra uma margem de probabilidade. Não. Deus, ele usa um verbo exato, certamente morrerás. E Paulo corrobora com esse pensamento no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Então, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o fim do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Então, o pecado é uma dívida. Estamos devendo obediência a Deus, porque deveríamos obedecer. Então toda vez que deixamos de obedecer, entramos em déficit de obediência, ou seja, estamos devendo a obediência a Deus.
e só tem uma forma de pagar essa dívida, que é perdendo a vida, né? Então, veja só o impacto que o pecado traz. Então, o pecado é uma dívida, né? De uma forma bem resumida, de uma forma bem metodológica, de uma forma didática, vamos compreender o pecado como uma dívida. Lembrando que o pecado é algo abrangente, difícil de se definir, por isso que ele vai ganhando nomes para ajudar a gente entender o que é o pecado, ou seja, cada nome que o pecado ganha nas escrituras, ele dá uma característica, uma faceta do pecado, então a gente junta tudo e entende a forma abrangente do pecado agir no mundo, mas não faz parte do escopo desse vídeo trabalhar esses pontos. A gente pode criar, caso vocês gostem, deixem aqui os comentários, a gente pode criar uma aula para explicar em detalhes todos os significados, todas as definições, enfim, entender o pecado de forma abrangente. Deus abençoe vocês.